carpete sendo instalado, tem obras de arte ainda que estão para serem instaladas, espelhos. Então a gente fez questão de ensaiar uma cena que a Maria Fernanda vai mostrar para vocês, o Gonzaga, o diretor, depois a gente faz esse bate-papo com vocês. Então, dar as boas-vindas, agradecê-los de vir pela primeira vez aqui, esse teatro importantíssimo para a cidade de São Paulo, que com muito empenho meu, com muito apoio do Francisco Cid, que é o gerente geral aqui do Nacional In, eu vou chamar o Francisco aqui agora. Vem aqui, Francisco. E merece aplausos. Francisco, se não fosse ele, não teria encampado isso tudo, porque vocês sabem que para construir um teatro, às vezes se tem dinheiro, às vezes se tem a empresa quer, mas às vezes o empreendimento não absorve a cultura necessária que é para ter um teatro dentro do empreendimento. A gente conhece vários edifícios assim em São Paulo. E aqui, desde quando eu vim, trouxe o projeto de resgatar o Jaraguá, o Francisco foi o primeiro que falou, vamos nessa. Ele arregaçou as mangas comigo e a gente vai entregar esse teatro como ele merece para vocês e para a população de São Paulo. Então, palavra para o Francisco. Bom, primeiramente sejam bem-vindos, né, ao Nacional em Jaraguá e também ao Teatro Jaraguá. Nós estamos muito felizes que vocês estão aqui conosco. Floresce um novo local para a cultura da cidade de São Paulo, do centro principalmente, né? Temos uma expectativa muito legal para o teatro. Então, falando um pouco da Rede Nacional In, a Rede Nacional In, ela é uma rede que está presente hoje em 33 cidades, são mais de 80 hotéis. Então, é uma rede que tem várias bandeiras também. E desde quando houve a aquisição do prédio, né, um prédio de 1947, que iniciou a construção, no aniversário dos 400 anos da cidade de São Paulo, foi um presente aí, em meio a tantas inaugurações daquela época. Uma das inaugurações foi o edifício Jaraguá. Então, é um marco também agora, no dia 25 de janeiro, que nós, então, é um jovem senhor, a gente brinca com o Jaraguá, né? Então, está fazendo 71 anos. Além de toda a estrutura que o Darson, com a sua expertise, revitalizou, também o convidado vai ter a oportunidade de viver outras coisas dentro do Jaraguá. Então a gente tem o Bar do Clóvis, que foi recentemente inaugurado, em homenagem ao artista que fez o painel, que está no lobby. Também temos hospedagem, temos também uma cafeteria que vai ser inaugurada próximo ao restaurante. Temos um tour guiado também no rooftop, ao pôr do sol, então que tem um brinde de espumante bem legal, que a gente está vendendo também pelo Simpla. Então tem muitas novidades vindo, e tem um restauro do prédio, que foi um compromisso da Nacional In e que se inicia em janeiro. Então a gente já está iniciando as obras de restauro. Tem 36 meses de restauro do prédio, essa primeira fase em 10 meses, mas são 3 anos aí de restauro de todas as partes tombadas do prédio, que é a fachada, o relógio, que são 20 metros de altura, em pastilhas. Tem também a obra do Di Cavalcante, que vai ser restaurada, e a obra do Clóvis também, que vai ser restaurada. E a gente tem mais uma obra no 9º andar, que antigamente funcionava um bar, que era conhecido na época de 60, 70, era um local muito escondido, né? Era uma oportunidade dos repórteres se reunirem na época da ditadura também para conversar abertamente sobre política. Então esse bar, com a reforma a partir de 98, o hotel fechou, começa-se uma reforma até 2002, 2003, e esse bar é desativado para construção, passa de 226 apartamentos para 415, que hoje é a nossa realidade. Tá ok? Então sejam todos bem-vindos. Um breve histórico aí do prédio. É um prédio icônico, a gente tem muito orgulho dele e é um presente aí, mais um presente para a cidade de São Paulo que tanto merece. Tá bom? Bom, a gente vai repetir, ou ele está aberto para perguntas depois da cena. A Maria Fernanda, a pianista, a Sônia Rubinski e o diretor vão participar. Então é o tempinho de fechar a cortina, eles se arrumarem, voltarem para o bate-papo final. Então agora com vocês, de primeira mão, abrimos as cortinas do Teatro de Jaraguá.
esperança. Só que não curei minha mãe. E sinto até hoje essa carga de culpa. Eu nascer e curar minha mãe. Nasci numa aldeia chamada Tchetchenik, que não figura no mapa de tão pequena e insignificante. Naquela terra eu literalmente nunca pisei. Fui carregada de pó. Meus pais estavam a caminho do Brasil quando precisaram fazer uma pequena parada naquela cidade para que eu nascesse. Cheguei ao Brasil com 2 meses de idade. Sou brasileira naturalizada, quando por questão de meses podia ser brasileira nada. Eu viajei bastante. Poderia falar da África, dos Estados Unidos, da Argélia, de Paris, de Lisboa, que eu adoro, da Polônia. Uma noite na Polônia, na casa de um diplomata, fui sozinha até o terraço. Uma grande floresta negra me apontava emocionalmente o caminho da Ucrânia. Agradeço o esforço da Maria Fernanda e da Sônia Rubinski de ter ficado aqui com a gente e ter proporcionado isso para vocês. Você vai ficar aqui, né? Fábio Namatami, que fez esse figurino genial, maravilhoso. Parabéns. Caetano Vilela, que está lá em cima, que fez essa luz linda, que vocês não viram ainda toda. Gonzaga, que está aí dentro. Então, enquanto a Maria Fernanda se prepara lá para voltar, para bater o papo com vocês, se vocês quiserem fazer perguntas que não são do espetáculo, né, porque tem o diretor do espetáculo, que é o Gonzaga, sobre a construção, sobre a Rede Nacional em Francisco está aí também. Eu estou aqui à disposição, se vocês quiserem perguntar, a gente vai enchendo linguiça aqui enquanto eles se trocam. A Rede Nacional ela trabalha com várias bandeiras ou ela é uma coisa nacional? Assim? Francisco está aqui. Só pergunta difícil, Francisco. Ela tem mais de uma dezena de bandeiras. Isso. Então tem o Golden Park, tem o que tem em Foz, tem em Poços de Caldas, a gente tem o Daim, tem mais de 10 bandeiras. Tem a Eurosuite, tem os resorts. Então, isso está no release que eu vou receber? Tá? Sim. Então tá. A gente manda para você. Vamos falar um pouco do histórico, né, do Jaraguá, e depois o Darson complementa com as outras informações. Então o teatro, em 1947, ele inaugura em 1954 e não existe o teatro. Então ele passa a ter teatro na reforma que acontece de 98, né? 98 até 2004, quando ele abre com uma bandeira americana chamada Holiday Inn. Então ela já foi construído esse teatro. A gente teve a administração de um outro diretor de teatro até 2019. A partir de 2019 até agora, a gente explorou o teatro de forma corporativa. Então, com eventos corporativos e toda essa realidade corporativa que nós temos aqui no centro de São Paulo também. Então, a partir dessa parceria com o Darson, com a expertise dele, passa a ter um novo espaço cultural. E a gente tem, então, uma sequência aí de peças que o Darson pode comentar, que
que vão de quinta a domingo. Então a gente tem um mix de corporativo, que continua o corporativo, que vai ser explorado aí de segunda a quarta, segunda a quinta, e tem essa experiência cultural também, quinta, sexta, sábado e domingo. Com relação a ter o teatro junto à operação do hotel, alguns hotéis já têm, né? Então tem alguns espaços dentro dos hotéis, então é algo que nós estamos com uma ótima expectativa. Uma das missões da Nacional In também é abrir a porta do Jaraguá para todos. A gente tem uma frase, né? O Jaraguá é meu, o Jaraguá é seu, o Jaraguá é nosso, porque é um ícone da cidade que passa a ter mais essa abertura para novos públicos também, para conhecer esse senhor aí, tá bom? Aqui também funcionou o Estado de São Paulo, né? Sim, sim. Do jornal. Popular, né? A sede do Estado de São Paulo aconteceu aqui, é do jornal, junto com a Rádio Eldorado, na época. Aqui do ladinho, né? Isso, era no mesmo prédio que funcionava, os andares eram diferentes, e as impressoras, né, do jornal, ela ficava onde hoje é a recepção. Então, por isso que tem o pé direito tão alto, porque a prensa dos jornais rodava ali. E tem algumas janelas laterais do prédio, uns quadrados, que antigamente as pessoas conseguiam ver, né, o jornal passando. Isso. E o mural do Di Cavalcanti, ele é um retrato das fases do jornal, né? Desde lá, quando a gente tem o repórter buscando as informações, até a prensa realizando, né? Os profissionais lá do jornal passando impresso o jornal, até os leitores apreciando as matérias. Então é um retrato ali do Di Cavalcanti, que também é o artista que morava aqui muito próximo, né? Então ele tem muitas coisas aqui no centro, inclusive o apartamento que o Di Cavalcanti morava, hoje funciona o Ster Rooftop, do Olivier Anquian, que comprou o apartamento do Di Cavalcanti. Então ele tem várias ações aqui no centro, outros murais também, então ele teve uma atuação bem interessante aqui. Me recordo que na reforma do edifício e tal, quando a Chiviária Popular saiu daqui, os caras falaram, vamos pintar esse... Eles iam cobrir, estavam cobrindo a obra do Di Cavalcanti, foi um escândalo na época, eu não me recordo muito bem, mas eu lembro que deu esse bafafá que cobrir esse negócio aqui, que não tem nada a ver, que é só de Cavalcanti aqui no centro de São Paulo. Sobre a pergunta que você fez dessa junção do Nacional In com o teatro, eu acho que vale a pena vocês notarem que o teatro, ele foi construído na época, não era um teatro, tanto que ainda tem cartaz que tem auditório. Então ele era um auditório. Ele funcionou todos esses tempos como teatro, porque o ator, como eu aqui, a prova viva, carecemos de espaços culturais. Então um ator, se ele tiver um caixote preto e uma coisinha, ele faz peça. E São Paulo é uma cidade super populacionada e mesmo assim ainda carece de teatro, de espaços culturais. Então a minha entrada aqui com o Francisco, com a Nacional In, foi deixar esse auditório, transformar esse teatro em um palco profissional, com pé direito, que cabe uma luz linda, como o Caetano fez, ter uma rampa de deficiente, onde o ator entra direto no palco, né? Então a gente fez essas adaptações, melhoramos a plateia, lugares para obesos, tudo pensado para um teatro profissional. Então isso é muito legal de se falar, porque às vezes tem um teatro alternativo, ele funciona, ele bomba, mas ele não é um teatro, ele é um teatro improvisado. Esse aqui, ele tem todas as características de um teatro. Então isso eu acho que vale a pena. Essa inauguração, ele traz um teatro de verdade de volta para a cidade de São Paulo. Qual que é a capacidade? 270. 270? Bom, a gente nem aplaudiu, mas... Estamos abertos. Eu tenho uma pergunta. Claro. Maria Fernanda Canto, você está no Animais Fantásticos, está no filme italiano também, O Traidor, que faz parte de uma brasileira, e também está em teatro, não falou, né? E outros falam que consegue conciliar muito bem. E no seu caso?
Eu acho que eu consigo conciliar bem. Eu fui sempre intercalando teatro, cinema, televisão e fiz várias peças aqui no Brasil. Fizemos essa experiência incrível lá em Paris, que foram os recitais, né, de leituras dramáticas desse texto, que foram feitos em 2 temporadas em Paris, então foi muito bom. E agora, aqui em São Paulo, de volta, depois de 18 anos nesse teatro, de novo, né? Eu fiz aqui Pequenos Crimes Conjugais com a direção do Márcio Aurélio. E agora a gente está aqui de novo, reinaugurando esse teatro, mais um equipamento cultural importante para a nossa cidade. Você acha que existe etarismo na arte? E se sim, aonde isso aí pega mais? Etarismo é a discriminação por idade no mercado artístico. Olha, eu acho que esse é um assunto que hoje está aí, né, na pauta, a gente fala muito sobre isso, e eu não sei até que ponto a conversa sobre o assunto já provocou uma mudança real, né? A gente não tem, assim, como medir muito isso. Mas só o fato de se conversar sobre isso, eu acho que isso já começa a provocar uma mudança que provavelmente vai ser muito positiva para todos nós. Então... Nádia, é a personagem mais difícil, desafiadora que você já fez? Você já fez Clarice, personagens de Clarice, mas a Clarice? Eu acho que sim. Acho que foi a personagem... GH foi a personagem mais desafiadora que eu fiz, ou que eu posso dizer isso com tranquilidade. E fiz personagens complexas também, né? Eu fiz Capitu, eu fiz Merté de Ligações Perigosas, eu fiz tantas personagens interessantes assim, tive essa sorte assim de fazer excelentes personagens. Mas GH sem dúvida foi a mais complexa, talvez. Como é que foi essa transição dessas leituras dramáticas em Paris, agora para esse teatro aqui em São Paulo? Qual é a expectativa de mudança de público ou não? Né? Queria que vocês falassem sobre esse processo criativo, né? Dois lugares diferentes. Eu vou fazer assim uma introdução, depois Sônia fala também, porque, né, a gente foi convidada pela Catarina Brandão em 2019 para comemorar o centenário de Clarice Lispector em Paris. Então a Catarina, ela era da Embaixada Brasileira na França nesse período, então me convidou a Sônia, e aí eu tive o prazer de conhecer a Sônia Rubinski, essa pianista magnífica que nós temos, e aí nós fizemos esse recital em homenagem ao centenário dela, da Clarice. E aí eu e Sônia realmente nos apaixonamos por esse texto, a gente sentiu que existia aí uma possibilidade, e aí a gente seguiu fazendo essas leituras dramáticas, que tinham já o texto da Catarina Brandão, pois foi ela mesma que nos convidou, com a direção do Antônio Interlandi, Sônia ao piano e eu fazendo as leituras. Então a gente fez uma primeira temporada em Paris e a gente percebeu uma recepção muito grande do público francês. As pessoas, muita gente descobria a Clarice ali com esse... Em francês? Tudo em francês, exatamente. E aí muitas pessoas iam descobrindo Clarice, aí vinham conversar com a gente, queriam saber quem era essa autora, queriam saber detalhes, e aí a gente, enfim, falava, contava, e aí foi esse boca a boca foi acontecendo, a gente realmente tinha casa lotada sempre. Aí passou um tempo, a gente fez uma segunda temporada, que foi igualmente um sucesso enorme, e aí eu tive a ideia de transformar essas leituras dramáticas num espetáculo teatral. Então aí agora a gente tem a nossa montagem brasileira, é a primeira vez que esse texto vai ser feito em português, e temos a direção do Gonzaga Pedrosa, que está aqui, do Fábio Namatami, figurino e cenário, e Caetano Vilela fazendo essa luz maravilhosa. Então é isso que as pessoas vão poder ver a partir do dia 25 até o dia 9 de fevereiro aqui. Se eu pudesse acrescentar alguma coisa sobre o lado musical,
porque não só nós vimos na França, nessa leitura dramática, uma enorme surpresa com relação aos textos da Clarice, que são muito impactantes, mesmo em francês, mas também com relação à música, porque o repertório musical da peça, ela tem Alberto Nepomuceno, que é pouco conhecido mesmo aqui, e tem Villa-Lobos e Rachmaninoff, que remete à própria Clarice. Então, teve essa curiosidade imensa com relação às músicas que estavam dentro. Perfeito. Certo? E vou ainda dizer mais, que no caso desse espetáculo, a música ela não está ali como pano de fundo, não é isso. Ela é igualmente uma personagem, ela conta a história também. Então são músicas minuciosamente escolhidas, elas estão em momentos muito estratégicos e muito específicos do espetáculo. Eu também queria dizer uma palavrinha que é muito raro para um pianista ou músico fazer teatro dessa maneira. É muito raro. Porque a música está dentro da trama, né? Isso, vamos dizer. Isso. E então esse casamento é muito especial. Então só pegando talvez então, só pegando esse link aí da questão dessa tradução dessa obra literária para o teatro, sabendo que foi proposto um diálogo entre a literatura e a música, deixando claro que uma não é apoio para a outra, cada uma tem a sua personalidade, cada uma tem o seu lugar de expressão em potência, né, conquistado por milênios e milênios da cultura universal. E aí veio a mim esse presente, que é como traduzir essa literatura, essa obra literária para a expressão, para a ação, para o teatro. E aí é o grande desafio, tá? Porque aí a gente cruza todas essas duas expressões de potência e como trazer isso sem que uma tenha importância maior que a outra. Como você trazer a literatura pela Clarice Lispector, a música por Rachmaninoff, Nepomuceno, Villa-Lobos através da Sônia Rubinstein e a literatura Clarice Lispector pela Maria Fernanda. Então, para mim, como diretor, possibilitar essa viagem por esses universos e tendo apenas, unicamente, o texto como referência. Tudo o que esse espetáculo produz aqui em termos de imagem, de sensações, a partir do texto. Absolutamente nada é sugerido fora dessa matriz originária da construção do espetáculo. É tudo no texto. Ao texto eu ia, assim como a Clarice propõe no texto, que na ponta da palavra está a palavra, é onde eu ia me guiando para encontrar essas pistas que a Clarice sugeria, claro, sob um ponto de vista meu, subjetivo, artístico, para o trabalho acontecer, da encenação. É mais ou menos por aí o caminho que, enfim, depois posso falar mais a respeito. Pegar essa pergunta e focar, né, especificamente aqui nessa experiência de palco, de teatro. Porque eu costumo dizer, né, que o cinema é muito a arte do diretor. Nós chegamos para contribuir, a gente acaba sendo uma peça dentro dessa grande engrenagem. E onde vão existir muitas colaborações, mas que de fato esse filme vai acontecer na montagem. Você tem um processo de montagem que vai de fato definir o que vai ser essa obra. Então não está nas nossas mãos, né? E eu acho que aqui no teatro a gente tem mais acesso ao processo como um todo, do início ao fim. Inclusive a partir do momento que se abre a cortina, porque somos nós mesmos que estamos ali trocando essa energia, né, com a plateia. Então, nesse texto, que é o texto da Catarina Brandão, a gente tem um arco muito bonito.
de memória de uma vida. Nós vamos atravessar, por exemplo, o nascimento dela, o fato, né, dela ter nascido na Ucrânia, esse trechinho, né, que vocês viram. Então ela começa já desde a concepção, de como ela foi concebida. Então a gente vai dessa gestação, nós vamos atravessar essa gestação de vida até esse ponto final. Não vou dar spoiler, mas enfim, a gente vai passar pela infância, pela morte do pai, vai passar por essa chegada no Brasil, pelo amor à língua portuguesa, né? A gente vai passar por essa parte em que ela abre o coração e fala do amor pela língua portuguesa. Vamos passar também pelo ato criativo, pelo fato dela ser uma escritora, quer dizer, a dificuldade que é para o artista dar forma a alguma coisa, ela como escritora de escrever, né? E o tanto que escrever, ela diz, escrever salva a alma presa, salva a pessoa que se sente inútil, salva o dia que se vive e não se entende, a menos que se escreva. Escrever é abençoar uma vida que não foi abençoada. Então, acredito que muitos de vocês aqui escrevam. Quer dizer, a gente vai passar por esse momento da peça e a gente chega depois também nessa infância, né? Infância em Recife, sabe? Você vai ter toda essa parte do carnaval, das quartas-feiras de cinzas. Depois a gente atravessa também essa vivência que ela tinha com o entorno, né? Então, a repartição dos pães, as frutas, essa coisa toda que é tão nossa, que é tão Brasil, que a gente conhece tanto, para terminar nesse lugar em que ela se encontra, que já não é mais entre nós, né? Então, é um grande arco, é um grande exercício de memória, em que eu vou contar tudo o que me aconteceu, mas eu preciso contar como se eu estivesse vivendo isso. Então, é o exercício de contar e viver ao mesmo tempo, né? Então, é uma narração de quem está vivenciando algo. Então, acho que esse é o grande exercício aqui desse trabalho específico que a gente está fazendo. Você sente ela perto? A Clarice tem dessas coisas. Tem dessas coisas. Tem dessas coisas. Né? Fantasmagórica. Eu não escutei, me perdoa. Vindo do Portal R7. Tá. Eu sei que você fez escola na Inglaterra e você valoriza muito a pausa. Como é que você valoriza a pausa nesse espetáculo? Eu tenho uma experiência linda com pausa, porque assim, é sempre falado da questão da pausa, do teatro do Harold Pinter. Então, assim, isso é um mito mundial, assim, das pausas do Harold Pinter. E aí eu tenho uma experiência linda disso, cara. Eu fui no National Theatre assistir De Volta para Casa, uma montagem belíssima. E aí, aqui fazia a esposa, o filho traz, vem depois de muitos anos para casa rever o pai e os dois irmãos e ele traz a esposa. E é o filho pródigo, né? Ele traz a esposa, e quem faz a esposa é a Lindsay Duncan, se não me fugiu a memória aqui, desculpa, tá, se for. E aí tem uma cena que aí eu falei assim, agora eu entendi o que é o danado do silêncio do Harold Pinter. Tem uma cena, o cenário é deslumbrante, assim, que as coisas que acho que é só os ingleses que sabem fazer isso, cara, teatro, acho que é impressionante. O cenário tinha 2, 3 andares, tudo em camadas que iam acendendo as luzes e o cenário ia revelando para dentro a casa. Aí o filho acorda, porque eles chegam de noite, o pai e os irmãos estão dormindo, os dois chegam na casa, eles vão dormir. Aí os pais acordam de manhã e estão lá tomando café. Aí o filho vem, e fala que tem a esposa. Aí de repente a esposa vai ser apresentada. Aí a esposa aparece lá em cima, no último andar. Aí os 4 pais, os 3 filhos, olha. E essa mulher vem lindamente no tempo, andando, descendo a escada. O teatro suspende, se eleva, todos. Ninguém quer saber. Você não ouve um pio na plateia. E ela vem, até ela chegar aqui. Isso não sei se leva 5 minutos ou 3, para mim levou uma eternidade, mas é uma eternidade que eu não queria que acabasse jamais. Isso ficou, essa pausa do Harold Pinter. Então essa é uma brincadeira. Então assim, eu trouxe para esse espetáculo, falei assim, Maria Fernanda, agora
nós vamos usar a pausa do Harold Pinter. Aí é engraçado, quando a risada fica... E é uma brincadeira, né? E a gente está usando essa ideia. Mas ele me convenceu. Estamos usando. A gente está usando um pouquinho da. Um pouquinho. Não é tão grande quanto seria, mas assim. Então é nesse lugar que vai. Talvez são os tempos, na verdade, não são pausas, são tempos, é suspensão, né? E essa peça, ela pede isso porque o próprio título dela, Bailando Acima do Abismo. Então, o poema do Drummond é Levitando Acima do Abismo. Então, isso é pausa. Então, é aquele lugar que a gente encontra no texto, as possibilidades, nas reticências, por exemplo. Segura o tempo. Tem pessoas que a gente está conversando que às vezes eles colocam uma vírgula e param no meio da vírgula e a pessoa para e diz, continua, cara, né? Continua. É um desespero, às vezes essa angústia, e é uma coisa que a gente estava experimentando. É um espetáculo todo construído, aí eu só me permitindo falar isso aqui, é rapidinho assim, que é assim, tinha duas maneiras de a gente construir essa narrativa. Uma, a partir vamos assim dizer, a Clarice como mimes corpórea, ou seja, a gente faz um trabalho de mimes da Clarice, a gente compõe uma Clarice em persona, né? Mimes corpórea, de figurinos, de andar, de gesto, de fala. E uma outra possibilidade que é através das sensações. Não é a mimes corpórea, eu não quero fazer que a Maria Fernanda tenha as características físicas dela. Eu quero que a gente trabalhe nas sensações daquilo que a Clarice propõe. Então, todo o trabalho, toda a minha provocação com a Maria Fernanda é o que isso provoca em você. O que você acha que isso provocou na Clarice ao escrever isso aqui? Qual é a sensação que isso traz? E a partir dessa sensação, a gente ia construindo a narrativa. Então, nesse caminho, só pegando um título da peça dos contos, é para lá que eu vou. Eu falei assim, é para lá que nós vamos. É para lá que nós vamos agora ensaiar. Gente, obrigado.